Olá, pessoal. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei em qual momento que vocês vão assistir a esse vídeo, né? Mas assim eu já fico prevenido para qualquer ocasião, né? Muito bem. Pessoal, eu estou aqui para poder responder alguns questionamentos que foram feitos por alunas do curso de Projeto de Extensão Profissional Desenvolvimento Sustentável, né? Então, as alunas Juliane Silva França e Luciane Brandão pediram minha opinião, me pediram que eu respondesse a 5 questionamentos no âmbito do projeto que elas estão desenvolvendo dentro dessa disciplina. E vou passar aqui, na ausência de uma possibilidade de uma entrevista mais convencional, né, eu vou passar aqui a responder os questionamentos que elas fizeram, né, no intuito de contribuir aí com o trabalho das alunas. Muito bem. A primeira pergunta que as alunas fizeram foi: professor, na sua visão, por que a água se tornou um dos bens jurídicos mais sensíveis e estratégicos da contemporaneidade? Bom, eu acho que a água, ela sempre foi um bem estratégico e um bem sensível, ainda que em momentos em que esse aspecto jurídico não se manifestasse como hoje, né, como ciência, enfim. Mas sempre houve importância, né, em relação à água. Se não fosse a água, nós não teríamos, por exemplo, a Revolução Neolítica, nós não teríamos desenvolvido a agricultura, talvez não tivéssemos sequer civilização como temos hoje, né? Não fosse o uso estratégico da água. Então, ela sempre foi um bem sensível e sempre foi um bem estratégico, né? Agora, o que pode ter mudado na contemporaneidade? Eu acredito que a forma como nós passamos a valorizar a água, né? Depois de 1945, fim da Segunda Guerra Mundial, nós passamos por profundas mudanças em relação à necessidade do direito que defende, de fato, a dignidade humana, né? Aquele mínimo necessário para todo ser que vive. E dentro dessa perspectiva do direito imbuído de um valor a proteger, né, nós tivemos ali na década de 70, 80, inclusive o direito ambiental como ele é hoje. Porque você pode até se reportar ao período colonial do Brasil, por exemplo, e dizer, professor, eu encontrei aqui uma carta régia que determinava que no Brasil só era possível derrubar 1 tonelada de pau-brasil por ano. Mais do que isso seria considerado uma infração, enfim, né? Isso não é uma regra ambiental? Não, não é uma regra ambiental, né? É uma regra que protege indiretamente o meio ambiente, que estabelece um certo tratamento ali para aquela flora, né? No entanto, aquele tratamento não é com um viés de quem se preocupa com o aspecto ecológico dessa proteção, né? Mas sim uma proteção que busca apenas valorizar aspectos econômicos, né? Então, dentro desse contexto, houve uma mudança no pós-1945 na forma de pensar a proteção ao meio ambiente. Então, é por isso que talvez vocês tenham essa percepção, né, de pensar na água hoje como um bem jurídico mais sensível, mais estratégico. Na verdade, sempre foi estratégico, sempre foi sensível. O que houve foi uma mudança de pensamento, né, uma forma de valorização que mudou em razão de alguns eventos históricos pelo qual nós passamos. Segunda questão: como a era digital, marcada pela tecnologia e pela virtualização, se relaciona direta ou indiretamente com o consumo da água? Bem, há uma relação muito estreita, né? Marcada pela tecnologia e pela virtualização. Por exemplo, nós sabemos hoje que o uso de IAs, inteligência artificial, a cada 20 ou 50 prompts que você digita, né, ali no inteligência artificial, você tem um gasto de cerca de meio litro de água. Isso é muito significativo, principalmente quando a gente para pensar na quantidade de pessoas que hoje em dia usam inteligência artificial, né? E sabemos que esse gasto de água está relacionado ao uso dos data centers, que tem ali os seus servidores, as suas máquinas,
que precisam de um sistema de arrefecimento, né, para que elas fiquem mais frias. E é a partir desse uso indiscriminado das IAs que nós podemos constatar essa perda significativa, esse consumo excessivo de água, né, na nossa contemporaneidade. Então, eu acho que há sim uma relação direta com o consumo de água e isso precisa ser um ponto de atenção, né? Item 3. Com base no seu entendimento, como se dá a educação ambiental propriamente dita em relação à água dentro da sociedade? Bom, a educação ambiental é um direito fundamental, né? Tem previsão constitucional, está garantida pela nossa Constituição e nós sabemos que a BNCC contempla suas iniciativas também em razão dessa proteção, em razão de se tratar de um direito fundamental, mas será que a educação ambiental em relação à água e ao meio ambiente em geral tem despertado uma conscientização efetiva acerca da importância do uso da água, né? Então, aí já fica um questionamento, já fica uma dúvida. Mas quando eu vejo, por exemplo, aqui no ensino superior, na faculdade, né, alunas como vocês, tratando de temas dessa natureza, que provavelmente vão terminar em um projeto específico, que vai ser publicizado, que vai ser divulgado, né? Eu acredito que vocês estão cumprindo também e que a educação ambiental brasileira está cumprindo, está tendo um esforço para cumprir um papel que é difícil, né? Conscientização, mexer com aspectos culturais da sociedade é algo que é bem trabalhoso, né? Então, a educação ambiental faz o que pode, mas a questão está também na cultura popular, né? Como é que as pessoas enxergam essa proteção, não só à água, mas também ao meio ambiente, né? Esse é o questionamento, esse é o desafio da educação ambiental, na minha percepção. Item 4. O senhor acredita que a proteção legal atual é suficiente para garantir a preservação e a usabilidade da água frente aos perigos ambientais? Bom, vamos lá, né? Em relação a isso, eu acredito, pessoal, que o direito ele sempre está ali acompanhando a demanda social, né? Tem mais cultura no direito do que direito na cultura. O direito é fruto, né, das relações humanas, das experiências humanas no âmbito da sociedade. Então, a proteção legal atual, né, ela dialoga com a realidade. Nem sempre a lei tem tempo hábil de alcançar as mudanças, né, que essas relações humanas impõem. Por exemplo, nós estamos falando a respeito do uso das IAs, né? Lá para responder a questão número 2, e nós percebemos que a IA está entre nós de forma popular, cotidiana, há o quê? 5 anos, 3 anos, né? Desde quando passou a ser possível utilizar ChatGPT, Perplexity, Copilot, etc., né? Acho que é muito pouco tempo atrás. Então, talvez a legislação precise também avançar em relação a esses fenômenos, a essas nuances. Então, eu não acredito que a proteção legal atual é suficiente, né? Eu acho que não é possível falar de uma suficiência, mas uma necessidade constante de acompanhamento dessas relações humanas, dos impactos que isso causa no meio ambiente, né? Então, o direito precisa ser vivo e não se definir como suficiente e ficar de maneira estática, né, vendo as mudanças do tempo e das culturas dos povos. Então, eu acho que é uma proteção robusta, é uma proteção efetiva. O Brasil tem uma das melhores legislações do mundo, apesar dos retrocessos, né, que nós estamos acompanhando em relação ao Código Florestal, enfim, outras situações mais particulares, mas o Brasil tem sim uma legislação robusta, uma política sólida relacionada ao meio ambiente. Se ela é suficiente para garantir a preservação, não, né? É preciso estar sempre evoluindo, é preciso sempre melhorar nesse particular. Item 5. Considerando o paradoxo entre a era digital e a preservação dos recursos naturais,
O senhor acredita que o ordenamento jurídico brasileiro contempla uma forma adequada de proteção da água como elemento essencial à vida? Bom, sim, né? Vai na mesma perspectiva da questão anterior. Nós temos a política de recursos hídricos, nós temos a Lei Federal de Saneamento Básico, disciplinando em algum momento também o manejo das águas, né? Então, nós temos legislações que são efetivas e buscam proteger o meio ambiente. Agora, essa situação que envolve a era digital, como eu falei na questão anterior, nós estamos aí há 3, 5 anos com a IA entre nós, né? E sabemos do impacto que ela pode causar no consumo de água. Então, eu acredito que a legislação ela pode e deve cada vez mais, né, estar atenta a essas mudanças, para ser a mais breve possível no sentido de proteger esses valores, né? O valor que tem o meio ambiente é inestimável, mas nós sabemos que a era digital está aí, que as mudanças chegam e elas causam impactos. Nem sempre é possível acompanhar esse impacto com a velocidade, né, que as coisas acontecem, mas é preciso que haja um esforço do nosso ordenamento jurídico nesse sentido. O que, repito, não significa dizer que não seja um ordenamento jurídico bom e robusto no que diz respeito à proteção das águas e do meio ambiente de uma forma geral, né? Muito bem, pessoal. Espero que tenha contribuído de alguma forma com essa participação. Tentei responder as perguntas aqui de forma bem espontânea, né, para que vocês possam avaliar e mensurar a entrevista a partir da análise que vocês vão fazer. E desejo um bom trabalho, um bom produto final, né, para vocês que estão aí na disciplina de projetos. Tchau, tchau, gente. Até mais.